E por que que o segundo pilar eu falo sobre processos? Então, primeiro, eu já conheço meu cliente, conheço a minha equipe, entendo de pessoas. Agora eu preciso ter o quê? Uma metodologia para escalar o meu negócio, certo? Então, acho que o sonho de todos os empreendedores é ter uma empresa autogerenciável, se não é muito próximo disso. E para isso a gente tem que ter processo. Então, uma frase que eu sempre uso é: para escalar sucesso tem que ter processo. Quando eu falo de processo, de Customer Success, eu estou falando de um processo estruturado de onboarding, eu estou falando de um processo estruturado de ongoing, eu estou falando de um processo estruturado de suporte. Então, dentro da empresa você tem vários processos que você precisa padronizar, executar para ter resultado, né? E com o processo vem também a melhoria contínua. Então é você chegar, desenhar a primeira versão. Lembra do nosso exercício na GoFi? A gente desenhou uma primeira versão. Aquilo ali é um processo. Então a gente mapeou, automatizou e aí a partir dele a gente vai na melhoria contínua. Como que eu melhoro? Você só vai conseguir melhorar se você utilizar. Então, primeiro você começa a utilizar aquele processo, vê os indicadores e os resultados que eles estão te trazendo, e aí você começa a mexer nas fases, nas atividades e assim por diante, tá? Uma coisa importante, sempre que você faz uma pesquisa de satisfação, é bem provável que o cliente te diga o que precisa mudar no teu processo. Então, a melhoria contínua é isso. Você pega o feedback do teu cliente, altera no processo, altera na ferramenta que você usa, que quanto mais fácil, melhor, né? E aí sim, você entra num fluxo de melhoria contínua e tendo mais resultados com base nessa padronização. Eu quero te dar uma dica para essa parte dos processos. Márcia, eu estou começando agora do zero, o que eu preciso? Você vai precisar basicamente de 3 componentes. Atividade, então essa que está aparecendo aqui é um modelinho de atividade, ou seja, são todas as ações que serão executadas. Se a gente for transportar lá para a GoFi que falamos, são as fases. Então as atividades são as fases, é o que eu vou executar. O segundo componente que você precisa saber são os gateways, né? São as condicionais, digamos assim. São, ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro, onde você vai testar e mostrar para o teu processo qual caminho ele vai seguir. E o terceiro são os fluxos, ou seja, são as setas que vão ligando esses componentes. Então, para começar a mapear o processo, você pode começar num papel e lápis, papel e caneta, que você começa a ter a estrutura do teu processo. Então, você vai pensar: qual é a primeira ação que eu realizo quando o meu cliente chega? Fechei o contrato comercial, fechou o contrato, chegou em mim. Qual que é o primeiro passo? Ah, é a reunião de kickoff. Então, a primeira atividade vai ser realizar reunião de kickoff. Ah, qual que é a próxima atividade? Setup, configuração, pedir informação. Então, setinha para a próxima etapa. Então, isso tudo vai criando o quê? Um fluxograma, tá? Então, você vai ter a primeira versão do teu processo. E aí, com ele, você tem 2 caminhos. Ou você vai para automação, utiliza uma plataforma, como por exemplo a GoFi, que é fácil, barato e rápido, né? O custo-benefício é excelente. Ou você pode utilizar também ferramentas diferentes, como anotações mesmo. Se você tiver uma planilha para anotar, pode ser, né? Mas ela não vai começar a medir todos os tempos que uma ferramenta te dá. E agora que você já tem noção de como mapear um processo, de ferramentas que você pode automatizar, é o próximo passo. Conheço a equipe, entendo os perfis e a linguagem do meu cliente, estruturo e padronizo o meu processo. Então é importante você ter esse desenho, esse mapeamento do teu processo. Aí depois dele a gente vai para o pilar de experiência do cliente.